Lobisomem é uma criatura que aparece na mitologia de diversos países, incluindo o Brasil. É um ser lendário, com origem na mitologia grega, segundo as quais, um homem se transforma em lobo ou em algo semelhante em noites de lua cheia, só voltando à forma humana ao amanhecer. Características: existem relatos de transformações em noites de lua, mas no Brasil a crença mais generalizada é que o lobisomem se transforma na virada de quinta para sexta-feira. Além disso, durante a quaresma, os 40 dias entre Carnaval e Páscoa, eles podem se transformar todas as noites. Quando o menino nasce depois de 6 meninas, ele vira lobisomem se não for batizado pela irmã mais velha antes da primeira transformação, com 13 anos. Esse lobisomem pode passar a maldição para quem tiver contato com seu sangue ou for mordido. Como não existem lobos verdadeiros no Brasil, o lobisomem é aqui frequentemente assemelhado a outros animais. Frequentemente se parece com um híbrido de cão e porco, de pelos escuros e patas da frente mais curtas que as de trás. Como também se acredita em Portugal, o lobisomem pode mudar de forma dependendo do animal que se espojou no local onde se transforma. Ele geralmente copia mamíferos comuns em fazendas, confundindo assim as pessoas que estiverem por perto. Quando transformados, os lobisomens comem qualquer porcaria, até mesmo cocô de galinha. Quando voltam a ser humanos, a vomitam. Acredita-se que só atacam quem aparece em seu caminho, mas podem querer perseguir os pagãos, inclusive bebês não batizados, visados já no período de gestação. Para ferir um lobisomem brasileiro, existem 2 procedimentos mais comuns. Benzer a munição com cera de uma vela usada 3 vezes na missa do galo. Atacar com uma lâmina de ferro ou de aço, pois isso força o lobisomem a voltar à forma humana. Em algumas versões é preciso tirar apenas uma gota de sangue. Para curar o lobisomem, é preciso furar o couro do lobisomem com o espinho de uma laranjeira que foi plantada numa sexta-feira e ou num cemitério. Para descobrir a identidade do lobisomem, deve-se oferecer sal, o que faz com que ele vá embora. No dia seguinte, ele aparecerá em forma humana na porta da sua casa para pedir o sal prometido. Versões: existem várias versões do lobisomem brasileiro, das quais estas são as mais presentes nos relatos. Porcão é a forma mais comum no Brasil. Quem o viu diz que lembra um cachorro ou um porco enorme, que corre encurvado e sobre as 4 patas. É coberto de pelos escuros, com olhos vermelhos e dentes afiados. Amarelo, mais comum em estados do Nordeste, o lobisomem amarelo se parece com o porcão, mas com um aspecto muito machucado e adoecido. Sua pele varia entre o muito pálido e amarelado, além de feder como um cadáver. Orelhas longas, de pelos escuros, o que mais chama atenção nesse lobisomem são suas orelhas, tão grandes que sempre se arrastam no chão. Quando corre, elas batem quase como asas, produzindo estalos altos. Lobisomem branco, também conhecido como lobisomem da morte, lobisomem morto e lobisomem fantasma, é um tipo raro, mas difícil de ser ignorado. Costuma sempre aparecer em noite de quaresma, é um lobisomem que morreu e quer cumprir o seu propósito. Também chamado lobisomem morto, é uma alma penada que continua correndo a maldição. É totalmente branco, não confundir com pálido, e mais violento que qualquer lobisomem vivo. Lobisomem lobo ou lobo do mato, pouco comuns, são quase lobos completos. Hoje, aparecem mais em cidades bastante influenciadas pelo cinema e pela televisão. Antigamente, também apareciam em regiões de forte influência germânica. Lobisomem espojador. Um bicho monstruoso, peludo, com grandes olhos vermelhos e muito fedorento. Lembra um humano fedido e coberto de pelos escuros. Seu corpo possui características animalescas indefinidas, mas o que mais preocupa são suas garras e dentes e seus olhos com uma expressão assassina. Ele não uiva, mas ronca, grunhe, rosna e até relincha, demonstrando que nele há mais de bicho do que de pessoa. Essa variação da maldição do lobisomem pode afetar qualquer um que fosse se transformar em um lobisomem brasileiro comum. O 7º filho de um casal que antes teve 6 filhas, se nascer homem e não tiver a irmã mais velha como madrinha de batismo, ou equivalente do cenário, passa a virar besta nas noites de quinta para sexta quando completar 13 anos. Nessas noites, ele sente uma vontade incontrolável de ir até um lugar isolado, tirar toda a roupa, dar 7 nós na camisa e então escondê-la. Daí irá se espojar, rolar no chão, rolando 7 vezes da direita para a esquerda em um lugar onde um animal mamífero doméstico ou de fazenda tenha se espojado recentemente. Então, se transformará em um lobisomem com características do animal que ali se espojou antes dele. Caso mais de um animal tenha se espojado ali, ele recebe características misturadas de todos estes bichos.
A transformação é extremamente prazerosa para o lobisomem, que irá vagar pelas estradas e matas da região atacando aqueles que encontrar, principalmente bebês não batizados e mulheres grávidas, bebendo seu sangue. A criatura evita conflito desnecessário com grupos grandes de pessoas e só pode retornar à sua forma original caso encontre suas roupas novamente. Se elas sumirem, ele ficará assim até encontrá-las. Reverter a maldição. Caso o lobisomem encontre roupas novas no lugar daquelas que escondeu ao se transformar, sua maldição se encerra para sempre. Porém, a maioria dos lobisomens não deseja isso, por serem viciados em sua maldição. Se libertos dela, muitos procuram vingança contra quem os libertou. Carregar o fado. A transformação faz mal ao corpo do amaldiçoado. O lobisomem vomita e recebe um nível de exaustão quando retorna à sua forma original. Além disso, é comum que esses amaldiçoados pareçam estar sempre doentes, fracos, dando indícios de anemia, pois a transformação, semanalmente, suga as forças e nutrientes do corpo. O lobisomem-guará. Apesar de ser o animal brasileiro mais parecido com o lobo, o guará nunca foi relacionado pelo folclore com o lobisomem, provavelmente por ser inofensivo e geralmente visto com simpatia, salvo por alguns fazendeiros que receiam ataques a seus galinheiros. Entretanto, muitos autores modernos de ficção fantástica brasileira preferiram ignorar as peculiaridades da versão popular do mito no Brasil para conceber um lobisomem semelhante ao modelo cinematográfico e literário dos Estados Unidos e Europa, mas nacionalizado pela associação com a fauna brasileira. A primeira descrição detalhada de lobisomens-guarás parece ter surgido em 1999 na revista Dragão Brasil, edições 51 e 52, como proposta de adaptação do RPG Lobisomem. O Apocalipse da White Wolf, confira Lobisomem da White Wolf, cuja versão original ignora o Brasil e a América do Sul. Os lobisomens-guarás constituiriam uma tribo adicional de lobisomens, chamada Niguará, cujos parentes humanos seriam indígenas brasileiros. Não se pode dizer que isso contraria os pressupostos do jogo, pois este cita uma extinta tribo australiana baseada no lobo da Tasmânia, com aborígenes como parentes humanos, e esse marsupial, ao contrário do guará, não tem sequer um parentesco distante com os lobos verdadeiros. Escritores contemporâneos aderiram à ideia, notadamente Eric Novello, cujos lobisomens-guarás aparecem no romance Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, 2014.